Pois bem, amigos, sejam todos bem-vindos ao seu canal Geomilitar Mundo, um canal dedicado à política, geopolítica, mas principalmente a temas militares variados. Nesse vídeo, trataremos de um evento muito dramático que aconteceu em junho de 1967, entre o Estado de Israel e uma coalizão de países árabes, que foi a Guerra dos 6 Dias. E antes do vídeo, galera, pedimos para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar a sua curtida. As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do nosso canal. Como apontamos nesse vídeo, publicado há alguns dias em nosso canal, desde sua fundação, o Estado de Israel enfrenta grandes ameaças à sua existência, pois no próprio ano de sua fundação oficial, em 1948, uma coalizão de 7 países árabes juntou esforços para destruir o Estado judeu. Israel venceu a guerra, conseguindo dessa forma se estabelecer como nação naquela região, iniciando um período de grande atrito com seus vizinhos. E pessoal, o link desse vídeo da Primeira Guerra Árabe-Israelense está na descrição. Então, se após o vídeo da Guerra dos 6 Dias você puder assistir esse vídeo da Guerra Árabe-Israelense, a primeira, vai ser importante para você entender todo o contexto dos fatos históricos. E 19 anos depois, em 1967, esses atritos reforçados com a declarada oposição de seus vizinhos árabes, enfatizando o Egito e a Jordânia, que por diversas vezes declararam suas intenções de empurrar o povo de Israel no mar e nunca aceitariam a criação de um Estado judeu naquela região. Esses eventos juntos levaram a uma escalada sem precedentes nas tensões. Como podem reparar pelo mapa da região, além do Mar Mediterrâneo, Israel também tem uma saída para o Mar Vermelho, mas essa saída obriga uma passagem pelo Estreito de Tirã, uma passagem estratégica localizada entre o Egito e a Arábia Saudita, nações que, em 1967, eram inimigos declarados de Israel. O presidente egípcio naquela época, Gamal Abdel Nasser, um líder populista e nacionalista que sonhava com a unificação do mundo árabe sob sua liderança, ameaçava Israel há vários anos com o encerramento do Estreito de Tirã, algo que seria desastroso para a economia do país. Um ano antes, em 1966, o Egito e a Síria assinaram um pacto de defesa mútua, mostrando uma preparação para uma invasão a Israel. Com a Jordânia juntando-se em maio de 1967 a esse pacto, então Israel encontrou-se novamente em uma situação tenebrosa e delicada, cercado por nações com pactos mútuos de defesa entre si, o que na prática significa que o combate contra qualquer um dos membros desse pacto significaria uma guerra generalizada contra todos. E em 1967, as ameaças do presidente egípcio Nasser se concretizaram, com o país fechando o Estreito de Tirã aos navios israelenses. Esse movimento foi incentivado por um falso relatório entregue pelos russos que indicava que os israelenses estavam reunindo tropas na fronteira com a Síria, algo que não era verdade. Ainda não se sabe se esse relatório foi premeditado ou se de fato foi uma falha em seus serviços de informações. Ou seja, o relatório foi enviado pelo governo russo, porém só fica a dúvida se foi premeditada a criação desse relatório ou se foi realmente uma falha dos serviços de inteligência. Que além de fechar o estreito, o Egito deslocou várias divisões de seu exército para a fronteira ao longo da península do Sinai, com o Iraque enviando uma grande força expedicionária para a Jordânia, declarando publicamente que participaria de uma eventual guerra contra Israel. A Síria seguiu o exemplo de seus vizinhos, posicionando milhares de tropas ao longo das colinas de Golã.
em preparação a um ataque coordenado. No início de junho de 1967, essa era a crítica situação de Israel. Ao sul, cercado por 150 mil egípcios, e a leste e nordeste, cercado por 300 mil jordanianos, sírios e iraquianos, acompanhados por cerca de 1.000 aviões de combate e uma força estimada de mais de 2.500 blindados e 1.000 peças de artilharia. Nessa época, Israel contava com 50 mil soldados no ativo e 215 mil soldados na reserva, 350 aviões de combate e 700 blindados, 450 mil soldados árabes enfrentando 50 mil soldados israelenses no ativo, apoiados por 215 mil reservistas. Com tudo isso, as perspectivas para Israel em julho de 1967 eram terríveis, com o país encontrando-se em uma situação tão má como a que estava em 1948, quando lutou pela sua sobrevivência. Em termos de blindados, os árabes estavam equipados com armas russas, na maioria tanques T-34-85 e o T-54-55. Os israelenses estavam equipados com armas norte-americanas, britânicas e francesas, com destaque para o M48 Patton, o britânico Centurion e o francês AMX-13. Em termos de aviões, os árabes operavam na sua maioria aviões soviéticos, como os caças MiG-21, MiG-16 e muitas unidades do MiG-17. Já os israelenses estavam equipados, na sua maioria, com caças franceses, com destaque para o Dassault Mirage 3. Diante dessa situação preocupante, cercado por centenas de milhares de soldados inimigos que esperavam apenas uma ordem para atacar em conjunto de 3 direções diferentes, Israel tinha apenas uma opção: atacar primeiro. E foi assim que no dia 5 de junho de 1967, exatamente às 7h45 da manhã, 178 caças israelenses, de um total de 200, levantaram voo e atacaram bases aéreas no interior do Egito. Os israelenses seguiram uma rota pelo mar Mediterrâneo, atacando o Egito pela retaguarda e voando a muito baixa altitude para evitar os radares, apanhando os egípcios completamente desprevenidos. De acordo com algumas fontes, quase 350 caças e bombardeiros egípcios foram destruídos ainda no solo, o que naquela época era quase toda a Força Aérea Egípcia. Em um espaço de 30 minutos, a Força Aérea Israelense destruiu quase 90% de toda a Força Aérea Egípcia, à custa de apenas 3 aviões abatidos e 4 aviões danificados. Mais de 90 caças MiG-21, na época um dos mais modernos e temidos do mundo, tendo sido destruídos ainda no solo. No momento em que aconteciam esses ataques aéreos, 35 mil soldados israelenses, apoiados por 30 mil reservistas e 500 blindados, avançaram contra mais de 100 mil soldados e 900 blindados egípcios que estavam entrincheirados na Península do Sinai e na faixa de Gaza. Os israelenses se aproximaram da fronteira durante a noite e, com isso, o ataque na manhã do dia 5 de junho apanhou os egípcios novamente de surpresa, que, de acordo com outro relatório dos russos, entregue no dia anterior, apontava que os israelenses estavam concentrando na fronteira com a Síria, no norte, o que era falso. O avanço israelense pela Península do Sinai foi rápido, incisivo e implacável, com colunas blindadas e motorizadas quebrando as linhas egípcias em diversos pontos, e pelotões inteiros do exército egípcio sendo cercados e rendidos em questão de minutos, com muitos soldados confusos diante da presença israelense. Durante praticamente todo o dia, os egípcios não conseguiram coordenar uma linha de defesa e colunas israelenses avançaram em praticamente todos os pontos em direção ao interior do Sinai. No final do dia, os israelenses alcançaram uma tripla linha defensiva, montada às pressas pelos egípcios em Uncatef, que às 22 horas foi atacada por uma pesada barragem de artilharia e mais de 6 mil projéteis foram disparados pela região, em cerca de 20 minutos, sendo até hoje o maior ataque por artilharia em toda a história do exército israelense. E ao mesmo tempo, com a força aérea israelense dominando os céus, os blindados e a infantaria egípcia
eram atacados na retaguarda. Dessa forma, cortando assim seus suprimentos e impedindo o reforço a chegar na linha da frente. E no dia seguinte, 6 de junho, Uncatef foi atacada pela 38ª Divisão Blindada Israelense, ao comando do Major-General Ariel Sharon, esse que, entre 2001 e 2006, desempenhou a função de primeiro-ministro israelense. No final do dia, a região era conquistada à custa de 14 mortes e 41 feridos do lado de Israel, contra 300 mortos e mais de 100 prisioneiros egípcios. Com a derrota em Uncatef e a destruição de sua força aérea, no final do dia, o presidente Nasser ordenou o recuo de todas as suas forças da Península do Sinai, mas não foram dadas instruções detalhadas. Como resultado, o recuo foi desesperado e desorganizado, com os soldados egípcios sendo encurralados e massacrados pelo exército israelense, que avançavam de forma coesa e uniforme por toda a região. De acordo com algumas fontes, no espaço de apenas 2 dias, mais de 10.000 soldados egípcios foram mortos, com outros milhares morrendo de fome, sede e de insolação no deserto. Nas noites dos dias 7 e 8 de junho, apenas 3 dias após o início da guerra, o exército israelense alcançou o Golfo e o Canal de Suez, capturando toda a península do Sinai e capturando também o que restava do exército egípcio na região. E ao norte, contra os exércitos iraquianos, jordanianos e sírios, a estratégia israelense foi a de se manter na defensiva. No entanto, o presidente egípcio Nasser, ao constatar a sua derrota iminente, logo ao fim de 24 horas de guerra, enviou um relatório falso aos jordanianos, nos quais indicavam que os egípcios estavam vencendo a guerra. Nesse relatório, o presidente egípcio pedia também que os exércitos da Jordânia, do Egito e do Iraque avançassem pelo norte para tornar a vitória ainda mais completa. E às 10h30 da manhã do dia 5 de junho, quando praticamente toda a força aérea egípcia já estava destruída, Israel mandou um comunicado ao rei Hussein da Jordânia, pedindo que a Jordânia se mantivesse fora da guerra. A resposta do rei da Jordânia foi: tarde demais, os dados estão lançados. O rei jordaniano, motivado pelo relatório falso do presidente Nasser, partindo do princípio que o exército israelense estava sendo massacrado pelos egípcios no sul, ordenou às 11h15 da manhã do dia 5 de junho o avanço de suas forças. Como resposta, Israel atacou a base da Jordânia às 13 horas, exatamente no momento em que os aviões jordanianos estavam reabastecendo, resultando em uma carnificina completa e na destruição de quase toda a força aérea do rei Hussein. Em terra, Israel avançou e cercou Jerusalém, resultando em uma batalha urbana tremendamente sangrenta, com as forças jordanianas entrincheiradas em praticamente todos os edifícios da cidade. Entre os dias 5 e 7 de junho, a região de Jerusalém foi palco de batalhas impiedosas. O mesmo acontecendo ao longo de quase toda a tríplice fronteira entre Israel, a Síria e a Jordânia. Os sírios, também motivados pelo relatório falso do presidente egípcio, juntaram-se à ofensiva, mas seu avanço foi imediatamente interrompido pelas forças israelenses, que estavam na região, com os sírios limitando-se a bombardear as aldeias israelenses próximas à fronteira. Mas nas colinas de Golã decorreram intensas batalhas, em bunkers, zonas urbanas e posições fortificadas, com os israelenses armados com submetralhadoras Uzi, em grande vantagem em relação aos sírios, que estavam armados com grandes fuzis de assalto AK-47, mais indicados para combates em áreas abertas. E 6 dias após o início da guerra, Israel havia conquistado toda a península do Sinai
a faixa de Gaza, as colinas de Golã e alguns outros territórios pertencentes à Jordânia e à Síria. No total, cerca de 1.000 soldados israelenses foram mortos e 4.500 ficaram feridos. Entre os árabes, os números de mortos rondam os 15.000, com mais de 20.000 feridos e dezenas de milhares de capturados. Um vergonhoso armistício foi assinado pelos árabes no dia 10 de junho, com Israel emergindo vitorioso, deixando para trás um exército egípcio praticamente em ruínas. Os locais sagrados para os judeus em Jerusalém foram recuperados, com destaque para o Muro das Lamentações, de onde tinham sido expulsos em 1948. E 9 dias após a sua estrondosa vitória, Israel ofereceu de volta ao Egito e à Síria a devolução de todos os seus territórios conquistados. E, em troca, Israel pediu apenas que esses países reconhecessem a sua existência. Mas em setembro de 1967, a resposta conjunta dos árabes foi: nenhum país árabe irá reconhecer Israel. Não haverá paz e não haverá negociação. Nesse meio tempo, todo o bloco soviético cortou relações com Israel. E os russos, começando imediatamente a reconstrução do exército egípcio, que tinha ficado destruído na guerra. Pela insistência e determinação dos Estados árabes em não conhecer o Estado de Israel e em não negociar com os judeus, levaria a uma nova guerra. Pouco tempo depois, a chamada Guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 1973, e receberam esse nome pois começou com um ataque árabe de surpresa, justamente durante o Yom Kippur, um dos feriados judeus mais importantes desta guerra, que colocou Israel contra uma Liga Árabe, novamente liderada pelo Egito, à frente de forças do Iraque, da Jordânia, da Arábia Saudita, da Argélia, de Marrocos e até mesmo de Cuba. Esse evento será mostrado em breve aqui no canal. Com a recusa dos árabes em reconhecer a existência de Israel, a Península do Sinai só foi devolvida ao Egito em 1978, após os acordos de Camp David, intermediado pelos Estados Unidos, e o exército israelense se retirou oficialmente da faixa de Gaza apenas em 2005. A Guerra dos 6 Dias mostrou que as guerras não se decidem por números, mas sim pela forma em que são conduzidas e coordenadas. Com algumas manobras executadas por Israel nesse conflito sendo estudadas ainda hoje e analisadas nas academias militares de todo o mundo. Estou deixando na descrição o link do vídeo que fizemos aqui no canal sobre a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que irá ajudar você a se aprofundar e a entender melhor todo o contexto dos conflitos árabes e israelenses. Por esse vídeo é isso, muito obrigado e até o próximo.